Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria! Estamos aqui para a nossa aula 7 do curso Finança com Propósito. E eu quero agradecer pela tua presença nessa aula e orar a Deus para Ele nos abençoar e nos conduzir para esse ensino e esse aprendizado. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais essa aula, a aula de número 7, onde até aqui o Senhor tem nos acompanhado, nos sustentado, nos ensinado, Pai. Acima de tudo agora, nesse assunto tão importante que vamos falar hoje, Pai, que é sobre dívidas, a libertação das dívidas. Que Teu Santo Espírito esteja conosco, nos dando a revelação que precisamos, Pai, para realmente viver essa liberdade que o Senhor tem para nós. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Muito bem, hoje nossa aula 7, você tem aí o seu material, a sua apostila. Vamos aprender, falar bastante sobre dívidas, como Deus vê isso, vamos derrubar algumas mentiras e também te ensinar a fazer um orçamento doméstico para que você saia das dívidas, não entre em dívidas, permaneça sempre com uma saúde financeira. Dívidas nunca mais. Esse é o propósito de Deus para você, para mim, para nós e acima de tudo que você realmente possa até ensinar outras pessoas também a ter essa liberdade. Então esse é o versículo-chave desse bloco de aulas, da aula 5, 6 e 7, sobre princípios práticos de finanças. Nós vamos recapitular, revisar ele aqui. Eu quero que você, aliás, eu te encorajo a você memorizar esse versículo, que é o versículo de Lamentações 3:40. Vamos fazer um bom exame na maneira que estamos vivendo e reorganizando nossa vida debaixo da autoridade de Deus. Então, no sentido de finanças, é isso que Deus nos pede. Faça um exame, reavalie tudo, reconsidere tudo, recalcule tudo, faça essa análise e veja se você está vivendo de forma organizada, disciplinada, de forma coerente aos princípios da palavra, e assim você pode reorganizar, baseado sempre nesses princípios que Deus nos ensina sobre finanças, que é a autoridade dele, que é a palavra dele. Dívidas nunca mais. Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Está lá em Gálatas 5:1. Logicamente, essa liberdade que Paulo vem falando na carta de Gálatas é a liberdade em Cristo, né? É a liberdade de sermos salvos, de sermos transferidos de um reino de escravidão, de um reino de pecado, de um reino de trevas para um reino de luz. Nós fomos transportados, fomos catapultados para uma outra dimensão. É a dimensão do reino de Deus. É um reino de liberdade. E isso é em todas as áreas, e na área de finanças não pode ser diferente. Então o que Deus mais quer, e Ele nos dá condições, nos capacita para isso, debaixo, logicamente, da sua graça e misericórdia, mas se a gente realmente estiver vivendo, aprendendo e aplicando os princípios práticos da sua palavra, a gente vai realmente viver essa liberdade. As dívidas são como correntes que nos prendem. Vamos nos livrar delas. Você está disposto a isso? Você deseja isso no seu coração? Se libertar de qualquer dívida que porventura você tenha e também que você possa também ter uma saúde financeira para não entrar em dívidas? Tarefa de casa. Você já vai começar a aula com essa tarefa, que não vai dar tempo de a gente ver aqui, porque nós temos bastante conteúdo nessa aula aqui, versículos para a gente ler também, mas eu quero que você leia um texto, estude uma história que aconteceu lá em 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Está na sua apostila marcado, mas se não, grave aí, memorize essa passagem aqui, segundo essa referência, 2 Reis 4, de 1 ao 7. Vai lá e aprenda como uma mulher na Bíblia conseguiu se libertar das dívidas. Ela estava numa situação bem difícil financeiramente, com pendências, compromissos a pagar e não tinha recursos. E Deus vai te ensinar e vai te revelar pontos que a gente deve fazer e receber dele os recursos para esse pagamento dessas dívidas. Então, concorda comigo de fazer essa tarefa de casa? Ler 2 Reis 4, 1 a 7 e extrair ali os aprendizados sobre esse assunto de dívidas. Vamos derrubar algumas mentiras que a sociedade nos coloca, que o mundo capitalista nos coloca, que mesmo as mídias, propagandas querem nos colocar. O crédito é uma necessidade. Isso é verdade ou é mentira?
Isso é uma mentira. Vamos derrubar essa mentira? O crédito é um produto que foi criado, inventado, né, e pela sociedade de uma forma geral, mas assim, que ele é apresentado, ele é vendido para as pessoas que estão mal informadas. E quem vende isso geralmente são pessoas mais gananciosas ou instituições que querem ter vantagens em relação a isso. O crédito nos põe em dívidas. E para muitos se tornou assim, algo popular, assim, algo que entende-se que faz parte da cultura. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente quebre esse paradigma, né? E não viva nessa cultura de viver sempre entendendo que precisa-se de crédito, né? Vou ler aqui uma frase que a gente colocou: o crédito no que nos põe em dívida se tornou tanto uma parte da nossa cultura que nós acreditamos que é impossível viver sem ele. Mas isso é um mito. O viver endividado se tornou algo comum para quase todos. Então, é uma mentira. Você não precisa de crédito. Você precisa de ter um fundo de emergência, de ter recursos armazenados, de ter um bom orçamento doméstico. Isso é o mais importante. Se eu emprestar dinheiro, estarei ajudando. É verdade? Na verdade, é uma mentira. Até colocamos ali a mentira número 1. Nem sempre é verdade. Na maioria das vezes, a pressão emocional da dívida ou a falta de planejamento para o pagamento poderá estragar o relacionamento. Ele se torna seu escravo, mesmo que você não queira. Então, às vezes, a pessoa fica até desconfortável. Então, é sempre bom primeiro a pessoa saber lidar com o seu dinheiro, do que você achar que estará ajudando ela emprestando, a não ser uma necessidade e você entende que ela está passando por algo que realmente aconteceu e você precisa estar ali presente nessa situação. Outro ponto, jogar na loteria fará eu sair das dívidas. Você acha que isso é verdade ou é mentira? Logicamente, a gente está derrubando as mentiras. Isso é uma grande mentira. A verdade de Deus qual que é? Deus abençoa o dinheiro que é ganho como fruto do trabalho. O desejo de enriquecer rapidamente é condenado pela palavra de Deus, leva à perdição. 1 Timóteo 6, 7 a 10 diz que o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Provérbios 28, 20. Então você sabe que se você ficar gastando seus valores com loteria, jogos de azar como um todo, você pode estar desperdiçando esses recursos que Deus está te abençoando para você fazer poupança, fazer investimentos mais sábios. Então, é um cuidado que Deus quer que você tenha, que você não fique numa ilusão de ganhar dinheiro fácil. O dinheiro é ganho com o fruto do trabalho. Pagar prestações é um estilo de vida necessário. Colocamos ali que é uma grande mentira. E qual que é a verdade? Normalmente, o parcelamento, ele inclui juros. Ou seja, você acaba pagando mais caro e as lojas preferem esse tipo de venda, porque elas lucram mais. Comprar a prazo se tornou um hábito da nossa cultura, porém, mais lucrativo para você é poupar e comprar à vista, como a gente já falou até na aula passada. Hoje está acontecendo muito isso, principalmente com a classe mais jovens que recebem esse estímulo, que é comprar parcelado, comprar parcelas, prestações. No fundo, muitos jovens vivem uma situação de gratificação instantânea, acham que precisa comprar aquilo rápido e parcelar para que eles possam ter uma satisfação, uma felicidade. E isso é um engano, né? Mais algumas mentiras. É necessário ter um cartão de crédito. Você acha que isso é uma verdade ou uma mentira? A gente já falou, é uma grande mentira, né? Com o cartão de crédito, isso é uma pesquisa, isso já foi feito até um estudo, né? A tendência é gastar, em média, 20% a mais do que com o dinheiro em mãos, com o dinheiro vivo. O dinheiro que você poupou com sacrifício, na hora de pagar a conta, dói mais ao pegar nas notas. Enquanto que você usa aquele dinheiro de plástico, né, aquele dinheiro falso de plástico que não é seu ainda, que você ainda nem conquistou e compra com esse cartão, você acaba tendo uma tendência de comprar mais porque você tem aquele chamado crédito, como a gente falou no princípio ali. E você, no embalo, acaba se descuidando e comprando coisas que não precisa.
com um dinheiro que ainda não tem. Lembra que a gente falou? Para mostrar ser uma pessoa que você não é. Esse é o cuidado que Deus quer que você tenha também. Agora, se você realmente precisa ter um cartão de crédito, você precisa estabelecer um teto, um máximo do seu salário para usar com esse cartão, para você realmente ficar dentro de um planejamento. De repente você coloca, não, eu só vou usar o cartão de crédito com 10% do meu salário, do que eu ganho, ou com 20%, ou com 30%. Aí você estabelece um percentual máximo, e não pode ser muito, para que realmente você fique numa zona de segurança. Mas o meu conselho é você, se você vive numa situação de dívidas, e se já viveu dívidas no cartão de crédito, onde o juro é exorbitante, o meu conselho, a sugestão também que a gente dá aqui como igreja, é você fazer uma cirurgia plástica. Ou seja, cortar o cartão de crédito, né? Você pega a tesoura e corta aquele plástico. Isso chama-se cirurgia plástica financeira. 6. Se o meu salário aumentar, eu saio das dívidas e nunca mais volto a me endividar. É uma mentira, né? Porque você pode até sair daquela situação, daquele buraco financeiro por algum tempo. Mas se não mudar o estilo de vida, mudar o padrão, mudar a forma de que se lida, como se lida com as finanças, com certeza você vai acabar voltando para aquele buraco financeiro. Os hábitos que tem que mudar, não necessariamente o salário que tem que aumentar. O ótimo seria os dois, né? Mas em primeiro lugar, são os hábitos em relação às finanças que precisam ser mudados, ser estabelecidos baseados na palavra de Deus. As prestações podem me ajudar a manter mais dinheiro em mãos. Também é uma mentira. O ideal é comprar sempre à vista. Como a gente já falou, prestações significam dívidas e você vai pagar juros, taxas de crédito, IOF. Então, a gente já falou sobre isso. Então, são algumas mentiras que precisam ser aí derrubadas aí, e a gente falou sobre isso. O que acontece quando uma pessoa fica devendo? Fale você aí, que de repente já teve uma experiência dessa. O que geralmente acontece é você querer evitar o contato com aquele credor. Quando você tem uma dívida e sabe que precisa pagar e está com alguma pendência, algum atraso e não está conseguindo resolver, a tendência natural do ser humano é evitar e se esconder. Lembra da situação de Adão e Eva, quando contraíram uma dívida, o pecado original lá no Éden? A primeira reação deles, a primeira atitude deles foi qual? Se esconder. Né? Quando a gente deve algo e não consegue pagar aquilo, o ser humano tende a se esconder. E isso é um problema, porque isso acaba trazendo desconforto no relacionamento, trazendo problemas. E Deus não quer isso, né? Deus quer que você tenha essa coragem de enfrentar situações e honrar os compromissos e sair das dívidas. E uma dica também, se de repente você não está em dívida, mas conhece alguém que está em dívida. O que Deus mais quer é que você ajude essa pessoa a resolver esse problema também. Porque quando você alivia a carga de alguém, ajuda a solucionar uma dívida de alguém, seja através dos ensinos, ou através de uma ajuda financeira, ou através de uma ajuda total naquela dívida, ou ainda perdoando uma dívida. A pessoa contraiu uma dívida contigo e você tem a condição de perdoar, você está vendo, fazendo a leitura da situação dela e sabe a motivação do coração dela. Deus vai te honrar mais ainda. O exemplo claro que a gente vê é com o próprio Deus, quando ele pagou a dívida do ser humano naquela cruz. Ele enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu por nós. Ele pagou a dívida. E olha, e pense comigo, analise comigo, qual foi o resultado disso tudo. Então, Deus teve mais lucratividade, mais retorno, pagando uma dívida do que outra coisa. Então, ele teve mais retorno com a morte de Jesus na cruz do que com a própria criação. Então veja o poder e o impacto que o pagamento de uma dívida é capaz de fazer. Então Deus recebeu mais, enriqueceu mais, teve uma família de filhos, né, vários filhos, irmãos em Cristo, que agora
por causa desse pagamento de Jesus. Então, Deus enriqueceu mais na salvação em Jesus do que na própria criação do mundo. Vamos lá, paramos aqui, né? Derrubamos todas as mentiras, vamos nas orientações para sair das dívidas. Primeira orientação, está aí na sua apostila. É o primeiro ponto, seja generoso. Essa é a base, é o fundamento. Quando você é generoso, você prospera, você consegue liquidar problemas também financeiros. Faça um orçamento doméstico. Daqui um pouquinho vamos entrar nesse assunto de forma mais detalhada. Não compre parcelado, compre somente o essencial. Realmente liste aquilo que você precisa comprar e, se possível, elimine ali aquilo que não é essencial. Foque no que é essencial, extremamente importante para aquele momento e evite comprar parcelado. Torne o ato de gastar o mais difícil possível. Dificulte a compra, dificulte o gasto para você mesmo e outras pessoas na família que você pode estar ajudando também, dando esse ensino. Sempre com aquelas perguntinhas. Eu preciso, se eu preciso, para que eu preciso, se eu não puder comprar, o que vai acontecer? E eu posso adiar isso, pode esperar, posso mudar de opinião em relação a isso no decorrer do tempo. Número 5, mude o estilo e adapte seu padrão de vida à sua realidade. Muitas vezes a gente precisa realmente cair na real, como alguns falam, baixar a bola, baixar o padrão. Por quê? Porque mudou a realidade, mudou a situação econômica do país, da empresa que você trabalha, do seu emprego, e agora você muda o estilo. Isso é teste de humildade, quebrar o orgulho, quebrar barreiras, para que realmente você possa crescer nesse sentido. E viver de forma mais simples, mais enxuta, para se adaptar àquela situação, àquele momento. Número 6, evite ao máximo pegar dinheiro emprestado. Não é legal, porque você pode depois viver uma situação de não poder honrar esse compromisso e criar um estresse de relacionamento. Mais algumas aqui. Liste o que você deve e renegocie a dívida. Então, faça lá uma listagem de todas as suas pendências, com bancos, com lojas, com outras empresas, e vá pagando, faça um planejamento, vamos colocar isso no orçamento doméstico e vá liquidando cada uma delas. Sente com cada um que você deve e renegocie essa dívida. Faça parcelas mais longas, se for preciso, com um valor menor na parcela para que caiba no seu orçamento. Logicamente, sem pagar muito juros, você tem que realmente propor algo que seja justo para as duas partes. E liste tudo que você possui e venda alguma coisa. Talvez seja necessário você vender algo. De repente você tem lá 3 televisões. Para que 3 televisões num momento como esse? Vende 2 ou vende as 3 e paga ali a sua dívida, a sua pendência. Abra mão, né, daquilo que realmente no momento não tem tanta importância para que você possa sair das dívidas. Talvez você tenha mais veículos ou mais imóveis ou bens de pequenos valores na casa, onde você pode ali até fazer bazar. Eu sei que isso é possível. Minha esposa, ela vende roupas usadas, ela faz bazar e ela consegue ali também ter a sua renda. Então, você tem possibilidades de realmente listar o que você possui e vender. E assim você consegue ter uma renda extra com conseguir pagar algumas dívidas. Considere ter uma renda adicional, faça serviço extras, faça bicos, freelance, como alguns chamam, mas considere essa possibilidade, não seja orgulhoso ao ponto de dizer que eu só sei fazer isso, eu só vou fazer isso. Não, agora é momento de você realmente se abrir para o mercado, para as situações que você pode resolver. De repente você conhece, você é especialista em alguma coisa que alguns não são e você agora pode ajudar e conquistar um valor extra. Elimine os cartões de crédito. Se você tem 1, 2 ou 3, se você tem dívidas, o meu conselho no momento é você realmente cortar os cartões de crédito, cortar com a tesoura mesmo, sabe? E cancelar lá no banco esse cartão. Ah, mas eu preciso ter. No momento, você precisa de um planejamento doméstico. No futuro, se você conseguir se reorganizar financeiramente e saber como lidar com o cartão de crédito, aí você pode ter de novo. Mas a dica que eu te dou é elimine. E você vai viver e vai conseguir viver sem ele e vai entender que é possível. Depois você nem vai querer mais ter de volta. Converse com pessoas que não têm cartão de crédito e pergunta
Como elas fazem isso? Envolva toda a família no processo, chama lá os filhos, a esposa, o marido, e senta e conversa, e lista, ó, devemos isso, isso e isso, são nossas pendências, as nossas entradas são essas, essas e essas, precisamos fazer um ponto de equilíbrio. Alguém tem alguma sugestão? Alguém pode nos ajudar aqui nesse sentido, de alguma forma? Então é importantíssimo envolver toda a família nesse momento de dívida. Eles querem fazer parte, eles precisam fazer parte. Convide-os, valorize-os. Você vai se surpreender nas ideias que os filhos, de repente até menores, vão te passar para economizar. E desperte e conscientize eles dessa responsabilidade. Número 6. Deixe a administração das finanças com o cônjuge mais controlado e organizado. Talvez não seja você, marido, a pessoa mais certa para cuidar das finanças. Talvez você esteja desequilibrado, desorganizado, é compulsivo com compras, não faz um bom orçamento. Talvez sua esposa tenha uma experiência maior ou uma sabedoria maior para isso. Deixa na mão dela. É momento de quebrar qualquer orgulho e faça essa experiência de ver quem é melhor para mexer com dinheiro. Aquele que for melhor, se é o marido ou é a esposa, esse deve administrar. Então você agora viu aí algumas orientações para sair das dívidas. Cuidado com a televisão. Quanto mais você assiste televisão, mais você vai querer gastar. Isso é até uma pesquisa, estatística, foi comprovado. Quanto mais propagandas a pessoa vê, mais ela gasta. Quanto mais outdoor você vê, mais você gasta. Quanto mais revista você vê, revistas de forma geral, assim, de propagandas, acaba gastando mais também. Muito bem. Você tem cachorro em casa? De repente, tem muitos cachorros, dogs em casa, você analisa ali se de repente não está tendo muita despesa. Às vezes, de repente, precisa até diminuir o número de cães na casa, porque gera despesa com pet, com ração. Então é o momento de você avaliar cada item aí e ver que realmente pode cortar. Vamos fazer um detox financeiro. Quem já fez um detox na alimentação? Provavelmente você já fez, ou conhece alguém que já fez, foi numa nutricionista. E o que é um detox? O detox é um termo usado que significa processo de detoxificação, que é um conjunto de diversas estratégias, entre elas a alimentação, para ajudar o corpo a funcionar melhor e eliminar as toxinas. Então a alimentação usa muito esse termo detox, essa estratégia de eliminar toxinas, que é detoxificar, né, todo o organismo. E vamos trazer para as finanças. O que é um detox financeiro, então? Não é muito diferente. É a gente pegar estratégias, princípios da palavra de Deus, principalmente, para nos ajudar nas finanças. E assim vai funcionar melhor. Vai evitar o consumo excessivo, vai eliminar nossas despesas extras e prejuízos financeiros, bem como as preocupações nesta área. Então, o detox financeiro é evitar consumo excessivo, resumindo, e eliminar despesas extras. Então, tirar aquelas toxinas financeiras que acabam nos atrapalhando, dando prejuízo financeiro. Aqui um quadro que nós vamos aproximar para você, que dá para você ver bem como é esse detox financeiro. É uma boa saída para você evitar consumo excessivo. Se você é uma daquelas pessoas que é compulsiva para comprar, que não pode passar numa loja, que tem que comprar algo, comprar um cacareco, alguma coisa, vamos olhar aqui esse ponto. Primeira coisa, você precisa admitir que você precisa desintoxicar. Baseado nisso, agora você vai fazer um planejamento financeiro, um planejamento doméstico, um planejamento em cima de números, de cálculos, de referências, e agora você vai acompanhar cada gasto seu. Onde cada real você envia, para qual setor, como você faz seus gastos. Acompanhando os seus gastos, você consegue eliminar os gastos tóxicos. Você vai entender que precisa jogar fora muita coisa. Eu vou te dizer que 30% do que você compra não precisa comprar. Então, você admitiu que precisa desintoxicar, você faz um planejamento, você acompanha os gastos e você elimina esses gastos tóxicos, aqueles que são desnecessários, não essenciais no momento.
Também você tem que entender que você precisa ter o seu salário do seu ganho, porque senão você acaba jogando seu dinheiro para todo lado e não tem um entendimento que você precisa ter a sua remuneração. Isso vale para pessoas que são autônomas, têm empresas, ou é empregado mesmo, que tem o seu salário. Você tem que entender que você tem que tirar o suprassumo ali, que é o seu salário. Não gaste excessivamente. Evite gastar excessivamente. Comece a investir. Comece a pensar em poupança, como a gente falou, algum outro investimento que você receba um aconselhamento que seja seguro também. Torne o ato de gastar o mais difícil possível. Coloque barreiras, evite gastar. Você vai ter um hábito saudável, é um bom hábito, porque gastar é um mau hábito. E agora você vai criar um bom hábito. Qual é o bom hábito? Não gastar. Analise e priorize. Agora que você tem as coisas mais enxutas, você consegue priorizar cada uma delas. E faça um detox financeiro a curto prazo. E a médio também. E veja o que você realizou. Depois que você completar todo esse circuito aqui, você vai ver que conseguiu grandes proezas nesse detox. Legal? Como na alimentação, também vale para as finanças. Você vai ter, na alimentação você acaba tendo um corpo mais legal, mais saudável, mais de longa vida, e também na finança não é diferente. Legal. Você está com a bolsa furada? Esse versículo aí é poderoso. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe seu salário, recebe num saco furado. Então não adianta você ganhar muito bem, ter ótimas remunerações e ganhos, bônus, se você não tiver princípios. Vai ser como colocar numa bolsa furada. Do jeito que vem, vai. Precisa de planejamento financeiro, precisa realmente desintoxicar, tirar tudo aquilo que é desnecessário, e assim você vai ter um saco fechado, não um saco furado. É isso aí. E a Bíblia fala também, por que vocês trabalham por aquilo que não é pão? Então, às vezes, você está comprando coisas que não é pão. Logicamente, o primeiro pão é a palavra de Deus. Você deve investir tempo, energia, recursos financeiros, se for preciso, para ter o mais possível da palavra de Deus. E também evitar gastos desnecessários. Foque na alimentação, vestuário e moradia. Isso é o mais importante no momento. E depois o que vier é lucro. De repente o transporte ali, com o carro que você precisa ou queira, e outras coisas a mais. Né? Então, prestação de contas. Agora é você. Agora é a tua responsabilidade. Daquelas mentiras que a gente falou ali, reveja na sua apostila qual delas você mais acreditava. Alguma provavelmente, ou mais que uma, estava alojada na sua mente. E a verdade de Deus quer limpar essa mentira da sua mente. E coloque aí que você vai prestar conta a Deus, né? Caso você esteja endividado, cite 3 decisões que você vai tomar para sair das dívidas. A gente deu várias dicas aqui, né? As orientações para sair das dívidas, e você vai citar uma delas aí, aliás, 3 delas pelo menos, mas se quiser colocar mais, não tem problema. O importante é você prestar conta a Deus, prestar conta a você mesmo, ou com a sua família junto ali, tomar a decisão e pôr em prática. Não adianta só escrever no papel, é fazer uma oração a Deus, pedir disciplina e coragem, força dele, só através dele, com ele, a gente pode desenvolver essa atitude aí. Tarefa de casa, tudo bem? Além de lá daquela leitura de Reis, você vai agora fazer essa aqui, o número 4, prestação de contas. Vamos montar um orçamento doméstico. Esse orçamento doméstico é um modelo que a gente vai te apresentar para que você possa realmente praticar isso. É um controle detalhado da sua receita e da sua despesa. O que são dívidas? É o resultado de acúmulo de saldos negativos de forma sucessiva, né? Vários meses, devido a esse descontrole nos gastos. Quando tem descontrole, vai acumulando saldos negativos. Quanto mais saldo negativo, mais dívida. E dívida gera dívida, e quando você vê, é uma dívida aí interminável.
Muito bem, pega na sua apostila aí e veja ali o versículo de Lucas 14, 28 a 30. O versículo de Lucas 14, 28 a 30 diz assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro vai dar. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces somente, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão zombar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pode terminar. Então, planejamento. Senta e calcula quanto vai custar. Outro versículo, Provérbios 21:5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando por necessidade. Então, motivos para ter um orçamento doméstico. Dinheiro planejado. Vai mais longe, pessoas que não planejam acabam falhando. Vai eliminar a maioria das brigas por motivos financeiros no seu relacionamento familiar. Outro motivo, trará mais segurança na família e vai eliminar o senso de culpa e medo por ocasião das compras e vai mostrar se você está gastando demais em determinadas áreas. Aqui é só um modelo de orçamento, pegamos até como exemplo um casal sem filhos, um casal que participou de aconselhamento aqui na igreja e eles têm um automóvel, como a gente colocou ali, e tem uma renda em conjunto aqui de R$ 4.200. Então, esse casal aqui tem essa renda e a gente enumerou os itens aqui básicos da rotina dos compromissos que uma família tem normalmente, né? Lógico que você pode ter um ou outro que não esteja aqui, ou tirar um ou outro que também esteja aí, mas o mais importante é você entender essa distribuição. Você listar o quanto você ganha e você precisa fazer encaixar nos itens. Se não encaixar é porque está fora. Ou você ganha menos, ou você ganha muito pouco, ou você está gastando mais. Alguma coisa você vai ter que fazer para haver um equilíbrio. E é importante você estabelecer os percentuais. Normalmente sugere-se que não gaste-se muito com a moradia, por exemplo. Com moradia, a gente não aconselha que passe de 30% da sua renda, seja numa prestação de financiamento imobiliário, ou seja pagando um aluguel. Aqui nesse caso, foi colocado como 19%, mas você pode chegar até 30% no máximo. Pense sempre que quanto mais é esse percentual, você vai ter que tirar de outros setores, porque tem que fazer encaixar. Então você faz essa lista em casa. Enumere ali o quanto que você gasta de luz, o quanto que você gasta com água, o quanto você gasta com celular, com internet, com alimentação, que é o mercado, panificador, açougue, né, com a prestação de um veículo, se porventura você tem ele parcelado, ou consórcio, ou então com gás também, transporte, se você usa ônibus, metrô, trem, seja lá o que for, vestuário, plano de saúde, lazer, que são os passeios, cinema, né, poupança, que a gente falou no final, lembra do fundo de emergência? A gente colocou aqui quase 10%. Férias, você quer se programar para um passeio em família, ou casal, ou sozinho, com a poupança de férias, exercícios físicos, academias, ou um personal, aí você, lógico que é muito relativo essa questão de valores, você vai escolher aí o que mais se encaixa, e você talvez vai chegar à conclusão que tem algum desses que não vai conseguir colocar aí, você vai ter que cortar ou fazer algum ajuste. E vocês viram um ponto importante. Qual foi o primeiro item que a gente colocou? A gente começou com dízimos e ofertas. Por quê? Porque se a gente deixar para o final, provavelmente a gente vai acabar negligenciando, não vai valorizar. E lembra o que a Bíblia fala? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a prioridade sempre é a gente entender essa questão da generosidade, de plantar sementes na vida das pessoas, na expansão do reino de Deus, em pregar a mensagem, a evangelizar. Essa é a proposta de Deus. Porque tudo é dele, tudo é para ele. Então a gente honra ele em primeiro lugar. Então aqui você tem o modelo e você do ladinho, na sua apostila anote ali cada item, o nome dos itens, o valor e o percentual. E assim você vai ter que chegar ao 100%. Tem que encaixar, tem que bater. Se não bater, você coloca lá quanto que é sua renda, soma a renda da família, do casal principalmente, né, esposa e marido e esposa,
E é um dinheiro só, não tem essa de dinheiro separado. Tá? O casal se uniu, se tornou um só, no corpo e nas finanças, socialmente e financeiramente. Materialmente aqui vocês são codependentes, corresponsáveis nas entradas e nas saídas. Vocês ganham juntos e gastam junto. Soma-se as forças, soma-se as receitas e ajustam-se nas despesas. Entendeu? Alguma dúvida? Então esse é o modelo de orçamento doméstico. Vai variar por causa que as realidades são diferentes. Mais algumas dicas. Faça tudo possível para economizar e sempre evite ou combata o desperdício. Você que tem filhos, vai lá e ensina a combater o desperdício, não deixar nada para jogar fora, tem que guardar tudo. Ou, a não ser que realmente tenha que jogar, mas evite desperdício, muito tempo no banho, né? Usando gás ou energia elétrica, comidas que ficam no prato sem comer, guarda para comer de noite na janta, não joga fora. Aproveite sempre as promoções, se você precisar comprar alguma coisa, economize energia, água. Nunca vá ao mercado com fome, é outra dica que a gente dá. Você já foi no mercado com fome? Eu já fui, aí quis comprar um monte de doce, aí minha esposa me deu uma dura. Então, evite gastar, evite ir ao mercado com fome e não joga comida fora, como a gente falou. Uma recomendação também, fundo de emergência. A gente colocou aqui, ó, na poupança e fundo de emergência. No mínimo, duas vezes o valor da sua despesa total. Vamos imaginar que você gaste ali os 4 mil por mês. Então, você precisa ter, no mínimo, 8 mil reais como um fundo de emergência. Se 2 meses você ficar desempregado, 2 meses de algum imprevisto, você tem ali a provisão. Se puder colocar mais como fundo de emergência, melhor. 3, 4 vezes. Mas tem essa consciência que precisa ter esse fundo de emergência. E voltando na questão da moradia, evite gastar mais que 30% da sua renda com moradia. Isso até mesmo quando você for fazer uma avaliação num banco, eles vão falar isso para você também. Recomendações, então, sobre esse orçamento doméstico. Gaste menos do que você ganha, deixe a responsabilidade para quem controla melhor o dinheiro, se é o marido ou a esposa, faça o teste primeiro. Priorize a generosidade. Gasto com a moradia não ultrapassar 30% da sua renda. Fundo de emergência, 2 vezes o valor da renda, ou da despesa, né? Recomendações, mais algumas aqui. Evite cartões de crédito e prestações, a gente já falou sobre isso. Uma boa opção é o sistema de envelopes. É uma dica aí, uma outra forma de uma estratégia que você pode usar é comprar vários envelopes e dentro de cada envelope você coloca ali o valor de cada setor. Você escreve no envelope. Esse envelope é o envelope da energia e coloca lá o valor da energia. Toda vez que você recebe o salário, você coloca dentro quanto você gasta de energia e guarda ali. Quando vier a fatura, o dinheiro já vai estar ali naquele envelope para você pagar a fatura. E vale para telefone, para o gás, para a parcela do imóvel, para o mercado. Tudo certinho. Então, e não pode pegar dinheiro do envelope para pôr no outro. Ou seja, você colocou lá que você tem como envelope de passeios, R$100, R$200 no mês. E você já usou, chegou no dia 15 do mês e você já usou todo aquele valor daquele setor. Você não vai lá no setor do gás, por exemplo, no envelope do gás e pegar o dinheiro para colocar no passeio e sair passear. Entenderam isso? Por isso que é importante. É uma outra forma também de você limitar os gastos, estabelecer cada setor ali de despesa e usar para isso. Estabeleça um alvo de pagar a dívida por prioridades. Você tem várias dívidas, comece pagando a dívida menor. Por que é menor? Porque é mais fácil, ele é mais rápido e você é uma pessoa menos para você se preocupar, uma pessoa menos que vai ficar te ligando, te cobrando, então vai eliminando por partes ali e vai e faça o compromisso de ir até o fim. Economize e combate o desperdício. A gente já falou sobre isso e aplica o conjunto de princípios bíblicos que a gente tem. Muito bem, agora é um ponto de encerrarmos nossa aula. Vamos falar sobre ciclo da derrota financeira versus ciclo da vitória financeira. Ciclo da derrota financeira versus ciclo da vitória financeira. Olha só. Qual que é o ciclo da derrota financeira? Analise comigo. Em primeiro lugar, você deve estar vivendo uma situação de dívida. Se for essa situação,
O que normalmente acontece no comportamento humano é medo, né? Toda vez que você tem uma pendência, uma dívida, você fica com medo. E o que o medo faz? O medo gera preocupação. É uma sequência. Tem a dívida, vem o medo. Medo gera preocupação. E a preocupação faz o quê? Vai te gerar dúvida. Toda vez que você tem medo com preocupação, você fica com mais dúvida ainda do que fazer, como fazer, o que vai acontecer, qual vai ser o futuro, o que será da minha vida. E toda vez que você tem dúvida, você olha para as circunstâncias. Lembra da situação de Pedro andando sobre as águas? Ele ficou com medo, preocupado e com dúvida, olhou para as circunstâncias, para o vento, para a tempestade, não olhou, tirou o foco de Jesus e acabou afundando nas águas, naquela situação que ele estava andando quando ele saiu do barco. Então você acaba olhando as circunstâncias, ou que a mídia fala, que as matérias falam, que os especialistas falam, ou que um amigo seu que não tem muita informação fala, e assim vai para frente. Quando você olha para as circunstâncias, você para de contribuir, você para de ser generoso, você cessa a contribuição. Quando você cessa a contribuição, é como se você estivesse fechando uma porta nos céus, fechando janelas, fechando comportas. Você mesmo desativa. Os céus ficam fechados para você porque você não está plantando sementes no reino de Deus, abençoando vidas, não tendo colheitas dessas sementes. Lembra que a gente aprendeu nas primeiras aulas? E com isso você fica nesse ciclo de dívida, acaba tendo até mais dívidas, acaba perdendo até sabedoria, não investindo sabiamente, se estressando, ficando nervoso, pode até correr o risco de brigar na empresa, perder emprego, perder negócios, perder vendas. E tudo isso é um ciclo de derrota financeira, é um ciclo satânico, é um ciclo que o diabo inventou, criou e quer colocar na vida das pessoas. Deixar a pessoa em dívida, fazer ela ter medo, preocupação, dúvida, ela acaba olhando para circunstâncias, ela para de contribuir, ela tem os céus fechados naturalmente e assim ela continua na situação que ela se encontra. Você quer viver um ciclo contrário a esse? Um ciclo de vitória financeira? É bem simples, faça você mesmo o exercício. Na sua apostila aí, tem um quadro igualzinho a esse e você vai colocar o contrário, o antônimo de cada palavra dessa. Escreve aí que você vai chegar à conclusão de como é esse ciclo de vitória financeira. Vou te dar um minutinho para você escrever aí. Conseguiu escrever? Muito bem. Plano satânico, que é esse daí, é atacar suas finanças para você não ser generoso, enquanto você se manter nesse ciclo vicioso ao bloqueio do fluxo da provisão divina em sua vida. Está aí na sua apostila. Substitui essas palavras com seus antônimos, vai fazendo aí enquanto a gente está falando, no retângulo pontilhado que sai abaixo, que é o plano divino para você. Plano divino para você. Ore e decida agir conforme você escreveu e determinou em seu coração, entrando num ciclo, um novo ciclo, que é o ciclo de vitória financeira. Vamos ver o gabarito? No próximo slide agora você vai ver o gabarito, ou seja, a resposta de Deus para você ter vitória financeira. Esse é um quadro em branco que você escreveu aí, né? Conseguiu escrever? Não conseguiu todas? Não tem problema, vamos te ajudar agora. É tudo ao contrário. Enquanto lá naquele ciclo satânico a gente tinha dívida, aqui o que Deus quer te dar é saldo, é prosperidade, é lucratividade, é sobras, é algo extras. Você vai ter lucratividade. Quando você tem isso, naturalmente você fica com coragem, te dá um sentimento de coragem para continuar vivendo em paz. Isso vai te gerar paz, vai te dar mais confiança, aumenta a sua fé ainda. Você vive o ciclo de Deus, você começa a olhar para Jesus, é isso que Deus mais quer, que você olhe para a palavra, para as promessas dele, para o propósito dele, e assim você não tire os olhos dele, e você continua sendo alimentado e encorajado pelo Espírito Santo para continuar abençoando vidas, continuar a contribuição, sendo generoso, dizimando, ofertando. E assim, naturalmente, os céus se abrem, né? Deus abastece a sua sementeira, coloca mais sementes na sua mão para você continuar plantando e tendo o retorno disso tudo
e viver uma vida fora de dívidas, liberto de dívidas. Dívidas nunca mais, como é o título dessa aula. E viver uma vida de sobra, de extras e de paz em cima desse ciclo aí. Amém? Está disposto a viver esse ciclo? Glória a Deus por essa tua decisão de querer viver esse ciclo e praticar tudo que foi ensinado, tudo que a palavra de Deus te ensina para que isso aconteça. Lá em Gênesis 12, 2, né, Deus falou assim, eu abençoarei para você ser uma bênção. Falando para Abraão, né? Eu abençoarei você para que você possa ser uma bênção. Deus quer te abençoar para que você possa continuar sendo bênção. E assim não viver com preocupações. O que o inimigo mais quer é que você dê um mau testemunho. Quando a pessoa vive dívida, não é um bom testemunho. A dívida, a doença, a falta de perdão, o mau relacionamento, a falta de disciplina na palavra, tudo isso é um mau testemunho. E isso não glorifica a Deus. Você, como filho de Deus, precisa dar um bom testemunho em todas as áreas, na disciplina, no relacionamento, na saúde. E nas finanças não é diferente. E Deus está muito interessado nisso, que você seja bênção e tenha prosperidade financeira para que você possa ter paz, investir no reino dele e abençoar outras vidas. Amém? Então, essa é a nossa aula de hoje. E na aula que vem, nós vamos fazer uma revisão objetiva de tudo que a gente aprendeu até aqui, os principais pontos que vão ser colocados para que você possa estar mais preparado ainda para fazer a avaliação. Semana que vem a nossa prova, você vai ter ali 16 questões para responder. Já vai estudando em casa, revendo a apostila, os slides, todo o material, os versículos, que a gente vai aplicar uma avaliação para você testar os seus conhecimentos, te encorajar a rever tudo isso. E vamos fazer uma revisão rápida na aula que vem. E um ponto muito importante que a gente vai falar ainda, que é a vontade de Deus é que você prospere. Vamos te apresentar alguns pontos para te encorajar a fechar essa aula com chave de ouro. Glória a Deus por sua vida, vamos orar agradecendo. Não esqueça de fazer as tarefas aí, preencher a apostila. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais essa aula, pela Tua palavra, Pai, que é sempre pautada, Pai, no desejo de nos abençoar, de nos ensinar, e queremos viver liberto das dívidas. Cada família aqui que porventura tem algum problema financeiro, Pai, que esteja vivendo nesse momento, ou que esteja vivendo desde um passado maior, que o Senhor possa libertá-los, Pai. Liberá-los, Pai. Ajudá-los a resolver cada problema financeiro. E assim eles testemunharem e glorificar, Pai, da Tua mão poderosa, do milagre financeiro que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós, Pai. É no nome de Jesus que nós consagramos e oramos. Amém. Até a próxima aula.